o que seria o problema principal, mas para isso eu vou passar primeiro sobre o que seria mais ou menos a perspectiva da informação quântica sobre a mecânica quântica. Né? Basicamente, a mecânica quântica não é relativística e a informação quântica tem uma perspectiva um pouco diferente, mas vocês vão ver que são de fácil acesso. Né? Então, a intenção é mais uma apresentação mais qualitativa dos objetos matemáticos que a gente utiliza e a interpretação deles, do que necessariamente as contas. Certo? Bem, eu passei os slides agora há pouco para o João. Teve uma mudança aqui de slides, né? Então, um problema, mas depois aparece a gente. Não era para ser desse jeito. A gente escreveu o problema depois. Isso aqui é um grupo que eu vou fazer parte. Eu acho que o computador quis mostrar, né, que de fato o Zé Geraldo, a Ana, eu e a Roberto, né, eu e o Zé Geraldo somos professores da UESC, a Ana é professor membro externo, né, de Profísica, e o Adalberto, o pós-doc, que está com a gente. E aqui os estudantes de C, mestrado, aqui eu vou com etc, porque eu posso ter esquecido o nome de alguém. Tem uns 3 representantes ali. Se olhar para a cara deles, vocês vão ver porque eu não coloquei a foto também. Sudoeste da Bahia. Agora, de fato, vamos ao problema. Né? Então, eu vou começar de maneira mais qualitativa. Como meu objetivo é explicar inferência de estados, então aqui vai ser basicamente a maneira usual de tratar inferência, mas eu vou, no decorrer, quando eu for explicar isso na parte de informação quântica, vocês vão aprendendo coisas de informação quântica que não necessariamente são restritas ao trabalho de inferência. Né? Então vamos começar com um problema termodinâmico e isso conexão com a mecânica estatística. Né? O que a termodinâmica se pretende a estudar, de certa forma? Você tem um sistema macroscópico, certo? Um gás, um sistema isolado aqui, e ele, de certa forma, evolui mudando seus parâmetros macroscópicos. Né? Pressão, volume, temperatura. Você tem uma dinâmica aqui em cima, certo? A termodinâmica usual. Eu não sou da área de termodinâmica, estou começando a estudar termodinâmica quântica, não sou da área de mecânica estatística, então sempre quando eu falo de termodinâmica e mecânica estatística, eu estou me restringindo de fato aos de livro-texto usual, certo? Então o objetivo principal da mecânica estatística, inicialmente, era justamente conciliar o que você via efetivamente ali na termodinâmica com as dinâmicas microscópicas do seu sistema, certo? Então você tem duas setas aqui, né? Você sabe que um gás é formado por pequenos constituintes. Então, de alguma maneira, por exemplo, essa sala está numa configuração bem determinada de suas moléculas. Mas a mecânica estatística não está se preocupada em saber que configuração é essa. Está preocupada em saber o quê? Dado o volume, a pressão, a temperatura, qual possíveis conjuntos de configurações que estão associados a essas grandezas macroscópicas que eu estou vendo. Então, a mecânica estatística está preocupada com essa seta de cá. Então, de fato, você não tem uma configuração só condizente com uma descrição efetiva, você tem um conjunto delas. E, de certa forma, você estuda essa evolução aqui, que seria, né, lei de Newton, por exemplo, você consegue, a partir da mecânica estatística, derivar e entender melhor o que significa, por exemplo, produção de entropia, temperatura, essas coisas, certo? Então, basicamente, essa aqui é a seta que a gente vai ter que explicar e como é que a gente vai modelar esse tipo de coisa na informação quântica. Uma outra motivação, né? Ainda na mecânica estatística, um outro aspecto de ver, ok, você tem a sala, mas você está preocupado só num pedaço da sala. Então, de certa forma, você tem a noção, então, de subsistema, certo? Então, você está interessado só em saber qual a temperatura, como é que é a evolução termodinâmica da água, né, que está imersa nessa sala. Então, estou me preocupando em um subsistema no todo, certo? Então, a gente faz a mesma mapeamento para o subsistema microscópico que estuda ele. Né? Quem já viu mecânica estatística vai entender que eu estou falando de quê? Ensemble microcanônico, ensemble canônico. Né? A gente vai chegar lá. Beleza. E na informação quântica, acho que muitos de vocês têm associado, né, inclusive na apresentação, falou que eu não trabalho em computação quântica, eu não sei alguma coisa de computação quântica, mas não trabalho diretamente. Mas geralmente quando você ouve falar de informação quântica, você muitas vezes atrela a computação quântica. Né? Mas hoje em dia, informação quântica você pode pensar que é um formalismo que consegue atacar diversas áreas. Né? E aqui um exemplo do porquê é importante a gente estudar sistemas quânticos de muitos corpos através da informação quântica. Né? Aqui é o computador quântico atual, né? E um número aqui que geralmente tem em vários livros é o seguinte: você tem
300 spins aqui no meu computador, ou seja, 300 qubits. A dimensão do espaço de Hilbert desse estado é de 2 elevado a 300, que é aproximadamente 10 elevado a 90, que é basicamente um número, né, uma estimativa aí, muito maior, né, do que o número de átomos do universo. Então, não é prático você estudar, por exemplo, ter um computador quântico de qubits e saber qual é o estado dele. Porque você não vai conseguir saber. Você precisa de um número de parâmetros, em geral, maior do que o número de átomos do universo. E mesmo que você saiba, não vai ser útil. Mesma coisa na mecânica estatística. E, diferentemente, né, eu coloquei a interpretação da mecânica estatística, né, mas aqui na informação quântica você tem outras possibilidades de descrições efetivas de um sistema. Ou olhando o subsistema usual, que é o que a gente fez na mecânica estatística, mas muitas vezes você observa o sistema todo, mas você observa spins efetivos, por exemplo. Então você, de certa forma, não está olhando para um subsistema, mas um subsistema generalizado, no sentido que você está olhando para o sistema todo, mas de maneira efetiva. Então essa descrição é diferente dessa. Né? Essa de cá é diferente dessa. E meu objetivo hoje aqui é meio que mostrar, né, o que significa esse subsistema generalizado, definir ele e algumas aplicações apenas do tempo dele, certo? Então vamos seguir. Então, bora dar um mini curso aí de 10 minutos de informação quântica. Vamos começar primeiro com mecânica quântica, né? Qual a mecânica quântica usual, não relativista. Mas antes ainda, bora ver o que é importante, né, para quem não viu mecânica quântica, talvez se situar de como é que a mecânica quântica estuda os sistemas físicos. Né? Bora pensar num sistema clássico, né? Massa mola, todo mundo conhece. Eu preparo ele, você vai para o laboratório, prepara ele, deixa ele soltar, ele vai evoluir e em determinado tempo você olha a posição dele. Certo? Você consegue descrever isso teoricamente, sem levar em consideração, por exemplo, defeitos de problemas, né? Incertezas com relação à sua preparação e sua medição. Isso vem, de fato, da sua ignorância clássica de colocar ali os seus parâmetros no sistema. Mas se você olha para um sistema de spins, por exemplo, um sistema naturalmente quântico, você começa aqui com a rede ótica, todo mundo aprisionado, você abaixa as paredes dessa rede ótica, esses spins começam a se interagir, há uma dinâmica no sistema, e quando eu quero parar o sistema, eu subo de novo essas paredes. E para medir, geralmente você coloca um laser em cima e mede. Mas tem uma diferença fundamental aqui. Né? Porque na mecânica quântica, tanto a preparação quanto a medição, elas fundamentalmente vão causar uma incerteza fundamental, ignorância fundamental, sobretudo relacionada à sua medição. Né? Tudo isso por conta disso. Você tem emaranhamento e superposição, por exemplo. Então, para a gente aqui, todo e qualquer experimento genérico a gente vai tratar da seguinte forma. Preparação, ou seja, uma caixinha que eu aperto um botão e sai um estado, ou seja, para qualquer cenário experimental você pode pensar isso. Então, uma caixa preta, né? Por exemplo, eu apertei o botão, pode sair uma preparação dessa, pode sair uma preparação dessa, então a gente vai pensar experimentos na mecânica quântica dessa forma, certo? E cada linha dessas aqui seria cada partícula, por exemplo. Eu tenho um sistema de muitas partículas, cada linha representa uma partícula. A evolução, até aqui a gente vai tratar com uma caixa preta também. E por fim, a medição, certo? Onde você vai obter um valor ali e vai sair da caixinha em outro estado, que é o estado colapsado, como vai ver. Beleza, como é que a mecânica quântica de livro-texto, você abre o Griffith ali, ou o Cohen, pode dar a notação do Dirac, como é que ele descreve isso? Preparação, você tem um estado puro, né? Geralmente a gente trata de sistemas isolados, então tem um estado, um vetor de estado no espaço de Hilbert. Você apertou aqui. A evolução, né? O que o professor falou, é a equação de Schrödinger, mas você pode, de maneira equivalente, né, tratar essa evolução com a evolução unitária, são equivalentes. Né? Você está conectando dois tempos distintos aqui. E por fim a medição, né, a evolução unitária aqui, você aplica no seu estado inicial. E a medição, né, quando você está medindo, é como se para cada rodada que você faz, é só apertando esse botão aqui. Para cada rodada de experimento, esse botão vai clicar em alguma coisa. Certo? Então, clique no seu experimento, você pode associar ele, né, os valores que você pode obter do clique. Você pode associar um operador, que são observados, um operador positivo, e pode ter essa decomposição aqui
que são os projetores associados a cada medida, certo? Então, a probabilidade de eu ver um N vai ser dada pelo valor esperado desse projetor associado à medida N, certo? Então, o valor esperado do observado que define a minha medida é esse cara aqui, né? Medida de mecânica quântica já viu, e após a medida eu tenho esse estado aqui. Então, aqui já é um problema na mecânica quântica que a gente não vai tratar aqui, mas primeiro, eu falo que a evolução de estado é isso daqui, mas a atualização do estado se não é uma projeção, isso não é unitário. Então, você tem... É o dito problema da medição da mecânica quântica vem daí, né? Você tem as evoluções unitárias, né? Quando você mede a medição a princípio, você diz não é unitário, então, peraí, medição não é evolução e por aí vai, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Então, basicamente, essa daqui é a estrutura, a maneira que você descreve, né, a natureza segundo a mecânica quântica não relativista. Então, a gente vai começar agora a colocar o tempero aí da informação quântica, que basicamente, aqui a gente tem sistemas isolados, a gente vai olhar para sistemas ruidosos. E o ruído, em geral, vai vir por dois fatores. O ruído, na hora de eu preparar, tipo, eu tenho uma distribuição de probabilidade de eu preparo, e um ruído devido a uma interação com o ambiente externo, ou seja, eu só tenho acesso aos graus de liberdade, eu não tenho acesso ao grau de liberdade do ambiente. Certo? Que caracteriza de fato o sistema aberto. Então, bora aos poucos, né? Então, agora, a minha preparação não é mais um estado puro. Por exemplo, um ensemble estatístico, né? Por exemplo, dão 2 botões. E pode ser de maneira deliberada. Por exemplo, posso jogar uma moeda, se der cara eu aperto um botão, se der coroa eu aperto outro. Então, eu criei ali um ensemble estatístico clássico de um estado. Lembra que um estado quântico você tem uma ignorância quântica ali dentro, mas você pode misturar a ignorância clássica também, que é justamente pensando no ensemble estatístico. Né? Eu posso ter probabilidade, se eu jogo uma moeda e aperto um botão, significa que eu vou atribuir meio para cada estado. Beleza? Então aqui a gente captura a ideia do estado. Então o estado, ao invés de um vetor, a gente vai chamar de um operador densidade, que é dado por isso aqui. Né? Esse aqui é o nosso operador densidade, que ele faz as vezes agora do estado. Quando eu falo de estado quântico, eu generalizo para o ρ. Ele cai no caso particular com P, eu só tenho um P é igual a 1, ele tem um estado puro, certo? A evolução, né, até o momento, unitária, né, do todo, continua da mesma maneira, e o valor esperado de um observável agora se dá por um traço, porque agora isso aqui é um operador, não é mais um vetor, né, mas no fundo é a mesma coisa. Agora a gente pode pensar justamente nessa divisão de parte que eu tenho acesso e de parte que eu não tenho acesso. Então eu tenho o meu sistema de interesse, e o que eu não tenho acesso eu chamo de ambiente. Diferentemente da mecânica estatística, o que eu chamo de ambiente aqui, posso ter um sistema de 2 qubits, 2 sistemas, só um eu chamo, porque eu não tenho acesso, eu posso chamar de ambiente. Na mecânica estatística, o ambiente é muito grande e tal. Aqui a gente faz esse uso. Né? Então, um sistema que tem N partículas, eu posso, quando subdivido, né, entre o que eu tenho acesso e o que eu não tenho acesso, eu tenho meu sistema ambiente. E o que eu não tenho acesso, eu jogo fora, né, no sentido que eu só estou medindo as coisas relacionadas ao sistema. Então, esse aqui é uma operação que a gente chama de traço parcial. Então, dado o meu estado completo, que é dado pelo ρ, para eu obter o estado reduzido, que é aquele que eu estou medindo, eu tiro o traço parcial dele. Então, eu tenho um ρs. Que é essa medida aqui que vai ser importante para a gente. Então, o operador é uma operação, né, que pega operadores lineares em SE e leva para S. Simples assim, certo? Dá um exemplo, né, clássico aí na hora de estudar matriz reduzida é aquele. Quando você tem um sistema de dois spins, né, espaço A e espaço B, o estado maximamente emaranhado, o estado de Bell, ou seja, tem um vetor exatamente bem conhecido. Se eu olho localmente, ou seja, eu só olho para o cara A, eu aplico o traço em B desse cara, eu vou ter uma mistura estatística, né, uma mistura máxima estatística entre zeros e 1. Então, dado um estado maximamente emaranhado de 2 partículas, se eu olho só uma delas, eu tenho completa ignorância clássica sobre o meu objeto. Certo? Então, só uma maneira de representar aqui, que quando eu olho para estados reduzidos, a ignorância clássica pode vir de um estado emaranhado com o ambiente. Essa é uma das fontes. Outra é aquelas que a gente falou, eu posso apertar botõezinhos ali diferentes. E outra é essa, porque o meu sistema vai emaranhar com o ambiente, na evolução, quando eu olhar só o meu sistema, surge ignorância clássica. Bem, então, noção de preparação, a gente generaliza para a matriz densidade, noção de subsistema e traço parcial.
No entanto, a evolução aqui, geralmente a gente não prepara o estado do universo. A gente só prepara o meu sistema. Então, eu não tenho a preparação desse carinha aqui. Para eu saber aplicar a evolução unitária, eu teria que saber quem é o meu estado global. E geralmente eu não tenho acesso a isso. Então, a mecânica quântica faz a informação quântica define o quê? Esse mapa, né, que não é unitário, né, aproveitando a discussão aqui, acho que talvez tenha isso, né, que o Ignacio pensou, quando você tem um ambiente, você olha só para o seu sistema, essa evolução não necessariamente é unitária. Mas você consegue descobrir que a evolução é essa, por exemplo. Você sabe exatamente os estados que você prepara e as medições, você consegue inferir que canal de evolução é esse, certo? Que é chamado de mapa dinâmico. Então, o mapa dinâmico é uma evolução temporal que não é unitária, geralmente associada à evolução de sistemas abertos. Como eu não sei a parte que está aberta, para eu descrever como evolução unitária, eu teria que saber o estado do meu sistema e de todo o ambiente, coisa que eu não sei. E geralmente eu não sei. Então a gente define esse mapa dinâmico, certo? Então basicamente, e na medição tem outra maneira de generalizar, mas aqui eu vou manter a mesma coisa, já que não vai ser nosso objetivo olhar para a medição. Então basicamente o que a gente tem é isso aqui, né? Mecânica quântica usual, vetor de estado, unitária, né? E a medição, que vai ser da mesma forma. Na informação quântica, a gente generaliza para uma preparação que pode ter ignorância clássica, matriz densidade, e uma evolução que não é unitária devido à sua interação com o ambiente. Você consegue descobrir ela sem saber o estado do ambiente, certo? Então, pronto, esse é o curso de informação quântica que eu queria dar para vocês. E vamos para a noção de subsistema generalizado, que é utilizar essa ideia de transformações gerais quânticas para determinar sistemas em aplicações mecânicas e estatísticas, certo? Que é uma coisa realmente mais nova aqui para a gente. Canais quânticos é definido como qualquer transformação que pega uma matriz densidade e me dá outra matriz densidade, ou seja, uma operação física possível, certo? Então, a natureza dela vai depender de onde você aplica. Por exemplo, a evolução unitária é um canal quântico. Você pode mostrar que é um canal quântico. O mapa dinâmico é um canal quântico. O traço espacial é um canal quântico. Você observa que a evolução unitária, mapa dinâmico e traço, todos entram na matriz densidade e saem na matriz densidade. O que a gente tem feito é o seguinte: vamos generalizar essa noção de subsistema para o subsistema generalizado. Usualmente você tem o quê? Um sistema global, definido por um vetor, bem definido, e seu subsistema é o quê? Fazendo um traço sobre o ambiente que você não tem acesso, que você acha o estado desse cara. Mas como eu falei anteriormente, há casos em que você tem acesso, né, a observáveis que são relacionados a características efetivas. Por exemplo, observáveis que já diferem um pouco da mecânica estatística, não necessariamente são observáveis extensivos. Talvez isso gere um probleminha que mais tarde eu vou falar para vocês, que é uma coisa que na informação quântica não é muito utilizada, nessas entropias generalizadas, que foi uma coisinha que a gente viu. É que eu percebo que é uma aplicação, mas como eu não sei, né, a gente teve uma oportunidade de conversar com o pessoal que está mais especializado nisso. E que na informação quântica ainda o pessoal não está abordando muito isso. E aqui seria um experimento real que isso acontece. Né? Você tem uma rede óptica, você tem um microscópio, e você já observa que não é perfeita a sua medição. Né? Então a gente criou um modelo que mapeia justamente quando o meu microscópio não consegue identificar a luz reticulada. Né? Porque a luz sempre espalha, eu ilumino meus átomos, ele vai espalhar os átomos excitados. Mas se a lente não consegue determinar de onde vem, eu posso chamar esses dois átomos de um átomo efetivo. Então a gente criou um mapinha, ou seja, um mapa completamente positivo, ou seja, um mapa físico, que vai fazer esse mapeamento. Eu não vou explicar em detalhes dele, mas ele basicamente modela esse tipo de situação, né? O sistema generalizado. E a aplicação em mecânica estatística que a gente fez é o seguinte: se eu tenho um sistema global, né, bem definido, se eu fixo a energia dele, por exemplo, o estado que eu infiro sobre ele é o quê? O microcanônico, que nada mais é do que uma distribuição uniforme sobre todos os estados possíveis que têm aquela mesma energia. Então, uma identidade nesse espaço. O estado canônico é eu pegar esse microcanônico e olhar para o pedaço dele, que é o traço. Mas nessa mesma situação física, eu posso olhar para ele não com um subsistema negativo, mas de uma maneira com uma lente borrada como naquela.
Então, é um subsistema generalizado. E o que a gente observou é justamente que, esse aqui foi um artigo até que eu apresentei aqui da última vez, você obtém, então, para o mesmo sistema microscópico, nas mesmas condições, se eu olho só para o sistema dessa forma, ou subsistema generalizado, você chega a distribuições diferentes quando eu olho, por exemplo, as excitações. Então, a distribuição de excitações, quando eu olho para o sistema, ou quando eu olho via subsistema generalizado, são distintas. E aqui não vai dar tempo de mostrar, mas uma coisa importante que acontece é que eu vou... Só para mostrar que a inferência é justamente isso. Dada a descrição efetiva, eu quero saber o conjunto que melhor representa a minha descrição efetiva. Certo? E a maneira usual da mecânica quântica é você maximiza a entropia, que é equivalente a você justamente espalhar uniformemente os seus estados. No entanto, a gente fazendo isso para os sistemas generalizados, dá resultados distintos. Ou seja, maximizar a entropia de von Neumann não é igual eu olhar para a distribuição uniforme. É o que levou a uma questão que a gente levantou e que não teve nem condições de explorar, é que talvez a maximização da entropia não seja de von Neumann, seja uma maximização da entropia generalizada, porque ela vai dar conta dessa detecção aqui, que pode ter características de não extensividade. Certo? Então aqui só, esse aqui será um mapa médio que a gente fez na mão, de fato, o cálculo médio do estado, e calculou o estado que maximizava a entropia. E olhando para os dois casos, para o subsistema usual, os dois são equivalentes, o que a gente esperava, mas quando a gente olha para o subsistema generalizado, tipo da detecção borrada, o estado médio, dada a descrição microscópica, vai ser diferente do estado que maximiza a entropia. Então não são equivalentes, uma coisa que a gente queria explorar porque tem algumas decorrências disso. Né? Isso aqui agora eu vou passar direto, né? Mas você pode ter diferentes formas, valores na hora de você extrair trabalho no processo termodinâmico, por exemplo. Dinâmicas efetivas não lineares que surgem podem ter diferentes formas de descrever, dependendo da forma que eu faço a inferência. Você tem uma segunda lei da termodinâmica, que usualmente é dada via entropia de Shannon, né, von Neumann, que a princípio, para subsistemas generalizados, não funcionaria. E bem, concluindo aqui, o que abordamos, eu queria que vocês tentassem, talvez atiçar a curiosidade, né? Observar que a informação quântica, essa plataforma, não é a única, né, mas é uma das úteis para você tratar sistemas ruidosos, né, e sistemas de muitos corpos. O formalismo de canais quânticos, como essas transformações gerais, que a gente pode fazer, classe espacial, evolução unitária, subsistema generalizado, etc. E essa, né, a ideia, de fato, do subsistema generalizado como descrições efetivas mais gerais. Né? Bem, essas duas aqui, não comentei muito bem, mas então é isso aí. Obrigado.